Oi pessoal, aqui é o Jonatas do canal 7 Books e hoje a gente está aqui para bater um papo sobre o livro O Cortiço, escrito por Aloysio Azevedo, publicado em 1890. É um livro muito importante que ele é cobrado muito em provas de vestibulares em todo o Brasil, no Enem, e a gente está aí para bater um papo justamente sobre isso, para ajudar você que está se preparando para o vestibular, ou você que gosta de ler, sobre esses assuntos. Mas antes da gente falar um pouco sobre o Cortiço, a gente tem que falar um pouco sobre o realismo e naturalismo. Por quê? Porque o Cortiço ele é uma obra que representa muito bem este movimento literário chamado realismo-naturalismo, que apareceu no Brasil ali por volta do final do século XIX. O realismo, na verdade, ele surgiu na Europa com a publicação do livro Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Este livro foi publicado em 1857. E esse movimento literário ele logo se espalhou por toda a Europa, chegando a Portugal. E o escritor que mais representa esse movimento literário em Portugal, sem dúvidas, é Eça de Queiroz, sendo o maior representante do realismo em Portugal. O realismo ele procedeu a um movimento literário chamado de romantismo e antecedeu ao parnasianismo. Já no século XIX, o romantismo ele começou a decair, porque no romantismo havia um excesso de sentimentalismo, não retratando os acontecimentos da vida diária de forma clara e precisa e real. Então, no romantismo, nós tínhamos muito aqueles autores que escreviam aquelas obras perfeitas do herói, do mocinho, da mocinha, próprio para distrair a sociedade daquela época. Mas começou a surgir uma necessidade de retratar, de narrar os fatos de uma maneira um pouco mais real e convincente. Com o advento da Revolução Industrial, surgida na Inglaterra no século XVIII, a Revolução Industrial logo se espalhou por toda a Europa e aquela região passava por grandes transformações políticas, tecnológicas e sociais. Muitos nomes, muitas personalidades viviam nesse período de ebulição científica. Podemos citar nomes como Auguste Comte, Charles Darwin, Marx e Engels. No final do século XVIII e início do século XIX, o ser humano sentia mais a necessidade de explicar os fatos por meio da razão e inteligência. No Brasil, o nosso realismo foi marcado sem dúvidas pela publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, escrito por Machado de Assis, e também O Mulato, de Aloysio Azevedo. Alguns nomes de importância do nosso realismo brasileiro pode ser o Raul Pompeia, Inglês de Souza, Adolfo Caminha, Manuel de Oliveira Paiva, entre outros. Mas é claro que, sem dúvidas nenhuma, os máximos representantes do nosso realismo brasileiro é Machado de Assis e o próprio Aloysio de Azevedo, que escreveu O Cortiço. Só que a obra O Cortiço ele pode ser considerado um realismo-naturalismo. Por quê? O naturalismo ele vai além do realismo, pois o naturalismo tende a retratar os problemas sociais mais fielmente à realidade. E quais seriam esses problemas sociais que eram comuns e que muitos desses problemas sociais continuam sendo muito comumente nos dias atuais, que é o adultério, o homicídio, o crime e a miséria, principalmente. Agora a gente vai falar um pouco sobre a biografia do Aloysio de Azevedo. Aloysio, seu nome completo era Aloysio Tancredo Gonçalves Azevedo. Ele nasceu no estado do Maranhão, na capital, em São Luís, no ano de 1857. Ele mudou-se para o Rio de Janeiro, que então era a capital do Império, e em 1895 ele ingressou na carreira diplomática. A gente pode considerar seus romances naturalistas buscam ilustrar e interpretar a realidade brasileira à luz das teorias científicas daquela época. Ele soube retratar muito bem os problemas sociais brasileiros no final do século XIX. E o melhor da sua obra está em O Mulato, Casa de Pensão e O Cortiço.
Alguns dos seus romances românticos, como assim podemos chamar, Uma Lágrima de Mulher, publicado em 1879, Memórias de um Condenado, publicado em 1882, Filomena Borges, publicado em 1884, O Esqueleto, publicado em 1890, e A Mortalha de Alzira, publicado em 1894. E alguns dos seus romances naturalistas, O Mulato, publicado em 1881, Casa de Orates, publicado em 1882, Casa de Pensão, publicado em 1884, O Homem, publicado em 1887, O Coruja, publicado em 1890, e O Cortiço, publicado em 1890 também. Bem, agora a gente vai falar um pouco do livro, com alguns spoilers. Então, assim, se você não leu este livro ainda, eu recomendo que você pare este vídeo agora. Mas se você já leu e quer entender um pouco mais, ou simplesmente conhecer um pouco mais a história, pode continuar assistindo. Então, assim, o Cortiço retrata muito bem as condições sociais em que vivia a população no Rio de Janeiro, no final do século XIX. O Rio de Janeiro, naquela época, era a capital do Império, e assim como as outras capitais brasileiras, estavam se desenvolvendo muito rápido. As cidades não tinham condições de receber tantos imigrantes, e a própria migração interna, vinda de cidades do interior. Assim surgiam os cortiços, que eram residências pequenas e baratas, porém com péssimas condições de vida humana, né? As pessoas elas viviam muito precariamente naqueles cortiços. A gente pode dizer que o cortiço ele não tem um personagem principal, um protagonista bem definido. Mas, no entanto, a gente pode definir o próprio cortiço como um protagonista, pois no começo ele é bem pequeno, ele evolui ao longo da narrativa, cresce e se transforma num ambiente vivo com características próprias. O livro começa contando a história de João Romão, né? João Romão, o dono do cortiço. E logo no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo, diz que o João Romão ele trabalhou dos 13 aos 25 anos, empregado de um vendeiro. Enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna nos refolhos do bairro do Botafogo. E tanto que o João Romão economizou, do pouco que ganhara, que nesses 12 anos, ao se retirar o patrão para a terra, ele deixou o pagamento de ordenados vencidos, não só à venda, como o que estava dentro, como ainda 1 conto e 500 em dinheiro. Então o João Romão ele economizou durante 12 anos trabalhando para esse vendeiro. E o vendeiro voltou para sua terra e provavelmente o vendeiro estava devendo dinheiro para o João Romão, salários atrasados, e deixou a própria venda para o João Romão e 1 conto e 500 em dinheiro. Então a gente percebe logo no começo do livro que João Romão é um homem avarento, amante de si mesmo e não media esforços para conseguir o que queria. Ele até mesmo roubava de madrugada os materiais de construção das obras próximas para construir seu próprio cortiço. E João conhece Bertoleza, uma escrava fujona, e logo amiga-se com ela. Ou seja, Bertoleza era amante de João. Bertoleza era uma mulher forte, trabalhadeira e que não tinha descanso algum, trabalhava de domingo a domingo na venda do João Romão. O português havia enganado a escrava com uma falsa carta de alforria. Assim Bertoleza achava que era livre e ainda esposa de João Romão. Passado algum tempo aparece o Miranda, outro português também comerciante. Miranda é um homem frequentador da alta sociedade do Rio de Janeiro. E o Miranda é casado com Estela, que vive um casamento infeliz de aparências e que estão juntos por motivos financeiros. E o casal tem uma filha chamada Zulmira. E no começo há um conflito entre João Romão e o Miranda, porque o Miranda tem a sua casa bem próxima ao cortiço, e os dois começam a disputar, a brigar por um pedaço de terreno, porque o Miranda quer comprar o terreno do João Romão e o João Romão não quer deixar, e vira um conflito. Logo o Miranda ganha um título
e o João Romão fica com inveja, e já que ele tem tudo, já havia conquistado a liberdade financeira, já tinha um cortiço grande, ele deseja algo mais, que é também um título. E logo os dois começam a se aproximar, João Romão e Miranda, e João Romão decide se casar com a Zulmira, que é filha do Miranda. E este, por dificuldade financeira, aceita dar sua filha para João Romão. No entanto, há a Bertoleza, em que João Romão tem que dar algum jeito de se desfazer dela. Assim, João Romão tem a ideia de devolver Bertoleza a seus antigos donos, já que a escrava não tinha liberdade ainda, pois João havia enganado a pobre da moça com uma carta de alforria falsa. E, paralelamente, tem algumas outras histórias, como a narrativa se desenvolve com a história de Jerônimo, outro português, que veio trabalhar na pedreira do João Romão e lá se instala no cortiço. Jerônimo é um trabalhador honesto e logo se torna administrador da pedreira. Jerônimo é casado com Piedade, o casal tinha uma filha. E Jerônimo acaba se apaixonando por uma mulata, uma mulher chamada Rita Baiana. E a Rita Baiana tem um namorado capoeirista, o Firmo, que é assassinado por Jerônimo, fruto da paixão cega que sentia por Rita Baiana. E ao descobrir o caso, Piedade, esposa do Jerônimo, entrega-se à bebedeira. E ao longo da história, da narrativa, acontecem diversos outros fatos, como um incêndio no cortiço, o surgimento de outro cortiço próximo, surgindo assim diversos conflitos retratados muito bem. E o Aloysio Azevedo ele sabe retratar muito bem essa história com um vocabulário muito rico e aguçado. Eu utilizei como texto de apoio o livro do professor Luiz Agostinho Cadori, curso prático de português. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um gostei e se inscrevam no canal. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até mais.